Olá, gente, boa tarde. É o Severino da família Souza por aí, fazendo um resumo de notícias deste domingo. Eu apresento as principais de segunda a sexta, geralmente. Nesses dias, excepcionalmente, estou apresentando no domingo. Aí faço um resumo rápido do sábado e domingo, para quem interessa saber das notícias de todas as semanas. Resumo de notícias, né? Aqueles que querem se entender melhor, com mais intensidade, vai nos respectivos canais que eu dou os nomes, né? Então, começando pela segunda-feira, o deputado federal Gustavo Gaia diz: não é Bolsonaro que está sendo julgado. O PT aciona a sua máquina de destruição. Gazeta do Povo: senadores ouvem ex-assessor de Moraes e querem a suspensão do julgamento de Bolsonaro. Gustavo Gaia: a CPMI do INSS manda prender 20 criminosos que roubaram velhinhos do INSS. Milson Alves, o repórter Milson Alves: o Maduro declara guerra frente a 100 mísseis dos Estados Unidos. Senhor Milson Alves ainda: Eslováquia desafia a União Europeia e mantém gás russo com Putin. O príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal, né, diz que esse julgamento de Bolsonaro é um julgamento fake. É tudo mentira. Sargento Faú diz: ex-assessor de Moraes mostra fraudes do ministro do Moraes. Senhor Bruno Musa, professor e economista, diz que o PIB desacelera, o problema é muito maior. O pior está por vir, segundo o senhor Bruno Musa. Senador Rogério Marinho: o PT explode a dívida para bancar seu projeto de poder. Vamos para o resumo rápido da terça-feira. Sargento Faú: advogado desmascara provas de ministros contra Bolsonaro. Gazeta do Povo: defesa do Bolsonaro expõe contradição de Gonê. Dr. Jeff Chiquini, um excelente advogado, né? Um homem sério, honesto e corajoso, diz: criticar o STF e o Lula virou crime contra a democracia deles, a democracia relativa, né? Gazeta do Povo: revelações do ex-assessor de Moraes provocam pedidos de anulação do julgamento e processos no STF. Senhor Milson Alves, repórter: Estados Unidos destrói barco com drogas da Venezuela e 11 supostos traficantes são eliminados. Né? Senador Rogério Marinho diz: condena Bolsonaro sem provas e sem crimes. A perseguição à direita é grande. Deputado federal senhor Gustavo Gaia: Estados Unidos da América dá ultimato a 5 bancos brasileiros no Brasil sobre a Magnífica, que eles não estão querendo fazer corretamente para poder salvar Moraes, né? Mas os Estados Unidos já deu um ultimato para eles. Dr. Jeff Chiquini: o conluio entre Gonê e Moraes é escandaloso. Eduardo Bolsonaro: Moraes deveria estar na cadeia por isso. Por isso tudo que ele faz, né? Por uma coisa ou outra, por todas as coisas, né? Vamos para quarta-feira, canal Olho Verde. Israel convoca 40 mil reservistas e intensifica a ofensiva contra o Hamas. Gazeta do Povo: Alexandre Garcia diz que Moraes não é um juiz. O jornalista, o grande jornalista, dos maiores brasileiros, ainda com vida, né, fazendo seu trabalho, Alexandre Garcia diz que Moraes não é um juiz. É verdade, nunca foi juiz, né? Está colocado como ministro lá, também nunca foi ministro. Verdadeiramente, esse cara é um escândalo, é uma vergonha de ser humano, uma vergonha de brasileiro, uma vergonha de juiz, de juiz não, de advogado, né, que foi formado em direito. Braddock Show: impeachment de Moraes ganha força e tudo pode ser anulado. Tudo assim, toda essa farsa que ele criou do golpe pode ser anulado, né? Rubinho Nunes: a Faria Lima, né, em São Paulo, é refém do narcotráfico. Gazeta do Povo: o dossiê contra Moraes ganha força após novas denúncias de Tagliaferro, o ex-assessor dele, sobre o gabinete do ódio que ele criou, Moraes, né? Senador Magno Malta: isso não é julgamento, é perseguição contra Bolsonaro e a direita. O deputado federal Eduardo Bolsonaro diz: denúncia de Tagliaferro, que é o ex-assessor de Moraes, contra o sancionado Moraes,
chegará às autoridades americanas. Senhor Wilson Alves, repórter. China e Venezuela prometem resposta caso Estados Unidos invadam Venezuela. Dr. Dallagnol diz: o STF ameaça represália ao Congresso caso o Congresso paute a anistia. Você vê. Quinta-feira, resumo rápido, senador Rogério Marinho, roubo do INSS, né, dos coitados aposentados, viram alvo da corrupção do PT e do aparelhamento sindical. Senhor Wilson Alves, o Mossad, né, de Israel, impede que o Hamas elimine o ministro de Israel com drones. Brasil paralelo, China realiza grande desfile militar em Pequim. Gazeta do Povo, uma ressalva aqui. Brasil paralelo, China realiza grande desfile militar em Pequim. Uma autoridade de defesa dos Estados Unidos, né, que hoje é gabinete de guerra, né, que é o gabinete de defesa, a partir de ontem é gabinete de guerra dos Estados Unidos, diz que eles não chegam a ter 30% de armamento que os Estados Unidos têm. É besteira de mostrar aquelas armazinhas dele. Os Estados Unidos tem 3 vezes, 4 vezes mais do que aquilo e melhor. Gazeta do Povo, Tarcísio sai de cima do muro e agora briga pela anistia. Canal Rubinho Nunes, a CPI pede prisão para ladrões do INSS e senadora do PT briga contra. A própria Leila, a senadora Leila do Vôlei, que deu alguns orgulhos para alguns brasileiros, né, que esse negócio de esporte não dá orgulho a ninguém, cada um não faça o seu trabalho, a sua faculdade, os seus estudos, para ter orgulho do que faz. Ninguém vai ter orgulho de uma jogadora de basquete, de vôlei, que ganhou títulos para ela, que não foi para o Brasil nenhum. E o Brasil não se beneficia com vitória de futebol, com vitória de esporte nenhum. O Brasil não ganha nada, o Brasil somos nós, não ganhamos nada com isso. Então ela se fez como jogadora de vôlei, né? Se deu bem ganhando seu dinheiro, dizendo representar o Brasil, ganhando seu dinheiro e suas medalhas, se tornou senadora e hoje defende os ladrões do PT, que era do PT, defende os ladrões do PT, do INSS, né? E queria brigar com a senhora, a coronel Alexandra, se não me engano, queria brigar, não brigou porque os deputados separaram. A Leila do vôlei, viu? Envergonhando o povo brasileiro e os fãs dela. Dr. Dallagnol, Trump descobre patrimônio de Moraes. Auriverde, advogado pede soltura de Bolsonaro e acusa fraudes de Moraes no STF. Sargento Faú, advogado do general Heleno, expõe mal conduta de Moraes, destrói narrativas do falso golpe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, disse: temos o resultado de um congresso omisso. Omisso, né? Por isso que está acontecendo. Braddock Show. Como o exército brasileiro abandonou o coronel Sidney para salvar o sistema. Vamos para sexta-feira agora. Senador Rogério Marinho diz: é preciso anistia ampla, geral e restrita. O repórter Cardinô, de Pernambuco, disse que o PIB do Brasil desacelerou. O senhor Cláudio Dantas, grande jornalista, disse: com nosso dinheiro e suor nos nossos rostos, Lula distribui milhares de botijões de gás. O dinheiro não é dele mesmo, né? Isso para comprar votos antecipados, né? Mas ninguém faz nada, é o Lula, né? Se for o Lula e o Moraes, pode fazer o que quiser no país. Lula, Moraes, PT, STF, pode fazer o que quiser, fica por isso mesmo. Braddock Show. O plano do PT, a hipocrisia de Lula e os infiltrados que atacam Bolsonaro. Senhor Gustavo Gaia, deputado federal, aliado de Lula, é vaiado ao defender o STF. Tem que ser do Lula, né? Para defender o STF tem que ser do PT, tem que ser do Lula, tem que ser o cara realmente sem nenhum valor moral, né? sem nenhum valor de decência, né? de nada nesse mundo. Gustavo Gaia ainda diz que o aluguel vai disparar em 2025, em 2026, e quem vai pagar é o povo, né? Rubinho Nunes, o dirigente da COP30, diz que o evento da COP30 é um insulto. Sargento Faú é denunciado no Conselho de Ética por ameaçar um pastor de esquerda. Não é ameaçar, deve ter falado umas verdades, eles não gostam, aí vai logo com o processo, porque sabe que o STF acata, né?
Qualquer narrativa que o PT inventar, que Lula inventar, que os sujeitos ligados ao PT inventar, o STF acoita, né? Principalmente o Alexandre de Moraes, né? Assim como a maioria. Vamos para o sábado e domingo rápido agora. Dr. Jeff Chiquini diz que o Tarcísio está na mira do PT e STF. Ele está defendendo a anistia, né? Já está contra PT e STF. Aí já está na mira o Tarcísio. O que é que eles vão inventar contra o Tarcísio? Vamos ver, né? Gazeta do Povo. Do atentado a Bolsonaro ao atentado à justiça. Cláudio Dantas. O rombo de trilhão deixado por Lula para nós brasileiros. Doutor senhor Cláudio Dantas, repórter. O rombo de trilhão deixado por Lula para nós brasileiros. Nós vamos pagar o pato, vamos sofrer mais 10, 20 anos por mais um absurdo desse governo amaldiçoado, desgoverno amaldiçoado, colocado por Alexandre de Moraes, STF, TSE, né? Nilson Alves. Estados Unidos abandonam defensiva e iniciam ofensiva, né? Contra os governos corruptos do mundo aí e as coisas erradas. Canal Rubinho Nunes. A máscara caiu. Padre Lancelotti, que é um defendido pelo PT, é outro bandido, esse padre Lancelotti, versus a doutrina católica. Quer dizer, ele já está contra a doutrina católica, esse padre. Isso é um bandido, né? Padre descarado, sem vergonha, marginal, bandido. O canal Brodock Show. Constantino desenha o plano do gabinete de Moraes. Gazeta do Povo, a possível fraude que pode anular os processos mentirosos de Moraes, né? As narrativas e os processos mentirosos de Moraes. Senador Rogério Marinho, Lula defendeu a anistia a quem matou no passado, né? A quem roubou, a quem sequestrou, né? E hoje nega anistia a pais e mães injustiçados pelo falso golpe do 8 de janeiro. É como a coisa muda. E o próprio Lula recebe mensalmente uma indenização, um salário, por se dizer vítima da ditadura, né? Quando ele, junto com os demais, mataram, roubaram, sequestraram e foram perdoados no governo Figueiredo. Mas, fazer o quê? Doutor Dallagnol, temos 10 razões para ir ao 7 de setembro hoje, né? Revista Oeste, concluindo, o medo acabou. A grande manifestação de hoje vai ser maravilhosa, né? As pessoas de bem lutando pelas coisas de bem do país, pela restauração da ordem e da decência nesse país e da moral e da disciplina, né? Então, gente, obrigado por quem nos assiste, um abraço para todos, que tenham um bom domingo, né? Um bom restinho de final de semana, que tenham um início de semana maravilhoso para todos, e obrigado aos que nos assistem ainda e nos apoiam. Deus abençoe a todos, um bom domingo mais uma vez.